Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Luiz Paulo. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. É um prazer, mais uma vez, prestar aqui as informações necessárias. Deputado, daqui a pouquinho vai ser analisada uma proposta do senhor que trata da questão dos incentivos fiscais, né, deputado? A ideia é que agora os incentivos que forem concedidos sejam fiscalizados e que apresentem metas de que realmente esses incentivos são bons para a população, né, deputado? Porque hoje o Estado deixa de arrecadar cerca de 10 bilhões de reais por ano, função dos incentivos fiscais concedidos. E não tem meta de desempenho, não tem quase controle nenhum sobre geração de emprego, sobre renda, sobre se o produto vai diminuir o preço. E o regime de recuperação fiscal determinou que esses incentivos ao longo dos anos fossem diminuindo. E, na verdade, eles continuam aumentando. Então, com esse projeto de lei, nós queremos que tenham metas específicas, que tenham uma política de desenvolvimento regional para ser definidora dessas metas, que se durante 3 anos seguidos aquelas empresas beneficiadas não cumprirem 75% das metas, percam os benefícios fiscais e, perdendo os benefícios fiscais, não possam tê-los pelo menos durante 5 anos, né? Para que exatamente nós possamos ter planejamento e rigidez nesse controle. É claro que esse é um projeto que vai desagradar a muitos, muitos mesmo. Ele vai receber hoje muitas emendas. Nós vamos fazer uma audiência pública pela Comissão de Tributação. A própria Secretaria de Fazenda quer apresentar sugestões. Vamos chamar algumas associações, tipo Firjan, que vai reclamar porque no fundo, não quer nenhuma meta, quer que continue tudo como está, né? Mas nós vamos avançar, porque senão o Estado do Rio de Janeiro não sai do buraco que ele está vivendo no dia de hoje e com uma perspectiva de futuro ainda mais grave, quando ontem foi anunciado que no mês de novembro desse ano o Supremo Tribunal Federal vai julgar a ação direta de inconstitucionalidade que manteve, por decisão liminar monocrática da ministra Carmen Lúcia, a atual distribuição dos royalties, função daquela malfadada lei da partilha. Se essa liminar cair, aí mesmo que o Estado fica com 2 alternativas. Ou ele quebra de vez, entrega a chave à União, ou nós vamos ter que ser um país independente. E aí nós seríamos um país riquíssimo, porque hoje o que nós fazemos é permitir que a União sangre o Estado seguidamente. Deputado, voltando a tratar da questão do projeto, né, dos incentivos fiscais que está tramitando aqui, o senhor falou da questão das metas que devem ser apresentadas. O projeto também trata da questão de que essas metas vão passar a ser fiscalizadas, né? A apresentação dessas metas vão ter que ser feitas através de relatório para o Tribunal de Contas do Estado, que vai passar a fazer essa fiscalização. E aí, no caso de não cumprimento, o Tribunal de Contas envia para a Alerj, que pode acabar determinando que esses incentivos sejam cassados, né? O incentivo pode ser cassado se for por decreto, o incentivo dado por decreto pelo próprio Executivo. Se for por lei, até pelo Legislativo. E mesmo dado por decreto, o próprio Legislativo pode cassá-lo através de decreto legislativo. Mas mais ainda, esse projeto de lei quer que tenhamos o órgão responsável por conceder, acompanhar e fiscalizar esse benefício fiscal. E esse órgão tem que ser a Secretaria de Fazenda. Hoje, não tem uma cadeia de responsabilidade, isso está diluído pelo desenvolvimento econômico, pela Secretaria de Fazenda e pela CODIM. Quando está diluído entre muitos, ninguém é o responsável. Então, quem tem que fazer esse controle total é a Secretaria de Fazenda. O
O senhor falou de algumas metas, né, deputado? A questão da redução de preço, por exemplo, de produtos de empresas que recebem esse incentivo fiscal, a geração de emprego e renda para a população. Quais são as outras metas que podem ficar estabelecidas para que esses incentivos sejam, por exemplo, renovados? Da própria cadeia produtiva. Se você der um incentivo, é para a empresa produzir mais. Então é esperado que com aquele incentivo, você na cadeia produtiva, você gere mais arrecadação de ICMS. E isso também não é controlado, né? Nada é controlado. Os incentivos hoje é como fosse um futebol de várzea. O dono das camisas distribui a camisa, entra em campo e diz assim, vamos que vamos. E vamos que vamos, não dá certo. E aí está a penúria do Estado. O senhor falou, deputado, também em relação à realização de uma audiência pública, né? Vai trazer vários envolvidos nessa questão para discutir o tema, né, deputado? O senhor falou, inclusive, que devem ser apresentadas emendas a essa proposta de lei, inclusive da Secretaria de Fazenda. Hoje está aberto para emenda. Eu mesmo estou alterando esse projeto, que já é um projeto um pouco mais antigo, para atualizá-lo com novos conhecimentos que eu obtive estudando esse tipo de matéria. Vão ter as emendas de outros parlamentares. E na audiência pública, a gente vai chamar as representações das entidades de comércio, da indústria, FEComércio, Firjan, mas a própria ótica da Secretaria de Fazenda, porque no meu entendimento é ela que tem que ser a responsável de tudo, para ver se a gente costura um projeto que seja bom para a sociedade fluminense e faça o Estado se desenvolver econômico e socialmente. Deputado, quero agradecer muito mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde. Boa tarde. Como o deputado Luiz Paulo já explicou, esse projeto está em discussão única. Isso quer dizer que se ele não receber emendas, o que o deputado já explicou que não vai acontecer, que seguramente ele recebe emendas, ele seguiria direto para a sanção do governador. Com o recebimento de emendas, ele precisa retornar à pauta para que essas emendas sejam analisadas e então ele é votado. Uma outra proposta do deputado Luiz Paulo, junto com o ex-deputado Gilberto Palmares e também com o deputado Carlos Macedo, altera a lei que trata da questão do estacionamento das vagas reservadas para pessoas maiores de 60 anos. A ideia é que as próprias instituições, supermercado, lojas, shoppings, que tenham essas vagas reservadas, tenham um funcionário responsável por fiscalizar se quem está usando aquela vaga realmente tem direito a isso. Esse texto está em primeira discussão e, se for aprovado, precisa retornar ao plenário para mais uma votação. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Alerj a partir das 3 da tarde a votação desses e de outros projetos. Tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerj, que começa às 9h30 da noite. Na próxima terça-feira, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.